De quem é a vida que você está vivendo hoje? Se você parasse agora, nesse exato segundo, para analisar as suas decisões diárias da sua vida. O que você come, como você treina, as roupas que você veste, o que você posta, ou ainda pior, o que você deixa de postar. Quanto disso é desejo genuíno seu? E quanto disso é apenas um medo paralisante do que eles vão dizer? A verdade nua e crua é que a maioria esmagadora dos homens e mulheres de hoje vive em uma cela. Uma cela sem grades, sem correntes de ferro, mas absolutamente impenetrável. E sabe quem é o carcereiro dessa cela? A opinião alheia. O julgamento do seu vizinho, o olhar torto do seu colega de trabalho ou o comentário passivo-agressivo do grupo de WhatsApp da sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao O Ancestral, a mentalidade soberana. A primeira coisa que você precisa entender para se tornar o dono do seu próprio destino é dominar a arte milenar, porém esquecida. A arte de ligar o foda-se. Sem isso, você nunca será um soberano. Você sempre será, para sempre, um súdito das expectativas de pessoas que não pagam suas contas e não vivem as suas dores. Mas antes de eu te cobrar essa postura de você, eu preciso te libertar da culpa. Por que que dói tanto quando alguém nos critica? Porque o coração acelera, a mão sua e a gente perde o sono por causa de um comentário, de um hater que nem foto de perfil ele tem. A culpa, ela não é da sua falta de caráter. A culpa é do seu cérebro primitivo. Nós fomos forjados na savana africana, vivendo em pequenas tribos de caçadores-coletores. E naquela época, 10, 20 mil anos atrás, se importar com a opinião das pessoas não era vaidade. Era uma questão brutal de sobrevivência. Imagine você naquela época. A tribo era a única proteção contra o frio, a fome e predadores. Se você não se portasse exatamente como a tribo exigia, você não atendesse às expectativas do bando, sabe o que acontecia? Você sofria o exílio. E o exílio, meu amigo, era uma sentença de morte. Um humano sozinho na selva não durava uma semana. O problema é que o mundo mudou, mas o seu cérebro não. O exílio moderno é ganhar um follow. É uma fofoca no almoço de domingo. Isso não te mata. Pelo contrário, se libertar dessa tribo medíocre é o que vai fazer você viver de verdade. Mas o seu DNA ele ainda grita. Cuidado, se eles não gostarem de você, você vai morrer. A tribo moderna quer que você permaneça medíocre, exatamente onde você está. Mas sabe por quê? Porque a sua evolução e a sua coragem esfregam na cara deles a covardia em que eles vivem. Eu sei o quanto isso é difícil porque eu já senti isso na pele. Quando eu decidi tomar as rédeas do meu corpo e da minha saúde e comecei a dieta ancestral que eu emagreci mais de 20 quilos que você pode ver, você acha que me aplaudiram? Longe disso. A primeira barreira não foi a fome, não foi o cardápio, foi o julgamento e o pior, o julgamento de que pessoas que eu amava, dos meus pais. O comentário era sempre aquele, que besteira, na minha época eu comia tudo, pão, margarina, eu estou super bem hoje. Na internet então as coisas tomam uma proporção muito insana. O tribunal dos haters é implacável. São centenas de comentários de pessoas adoecidas, fracas, querendo ditar como um homem ou uma mulher forte deve se portar. E aí que eu te pergunto, você acha que os grandes homens que construíram a história da humanidade se importavam com as opiniões de pessoas fracas? Você acha que o Alexandre o Grande, enquanto ele marchava, unificando a Grécia, conquistando o Egito, a Pérsia e cravando a sua espada na Ásia Central, parava para perguntar: nossa, o que será que esses camponeses estão achando do meu estilo de liderança? Você acha que Napoleão Bonaparte recuava porque alguém, em um salão lá de Paris, fez uma piadinha sobre ele, quando ele era pequeno? Impérios não são construídos por pessoas que pedem permissão. Mas eu não preciso ir tão longe, para a Grécia ou para a França, para te mostrar o que é uma mentalidade soberana. Está no meu sangue e eu quero compartilhar a história do meu ancestral, a minha que me ensinou através de século o que é ligar o foda-se para o mundo que tenta te esmagar. Volte comigo um pouco no tempo. Ano de 1790 em Porto, Portugal. Minha tataravó paterna já nasceu contrariando o destino dela. Vida de uma família nobre, a elite do Porto, ela casou com um escrivão da corte, um advogado português. Ela vivia mergulhada nas leis da época, construindo um status social e político no mundo onde mulheres eram apenas efeitos de luxo. Mas a vida testou a sua soberania. Seu marido morreu. E o que a sociedade esperava dela? Que ela se recolhesse, vestisse de preto até os fins dos dias e dependesse de caridade da família. Mas não foi isso que aconteceu. Ela cruzou o Oceano Atlântico, chegou aqui no Brasil e já em São Sebastião, no litoral de São Paulo, ela não apenas recomeçou, ela dominou.
Ela casou-se com um comerciante, um capitão militar aposentado, o que lhe deu ainda mais influência. Ela ergueu um império comercial. Ela concentrou poder social, econômico e político na região. E o que aconteceu? O óbvio. Os homens da nobreza da época, fracos, invejosos e intimados, não suportaram ver aquilo. Como assim uma mulher não está fazendo o seu papel de mulher? Como ela ousa mandar mais do que nós? Eles começaram a agir nas sombras, e ela chegou a ser presa, mas, usando o verdadeiro poder da sua influência política, não passou um único dia na cadeia. Como não conseguiram derrubá-la, na lei civil apelaram para a ignorância. Começaram os rumores que ela era uma bruxa, e o que a sociedade medíocre naquela época pensava de uma mulher rica, poderosa, só poderia ter sido feito com um pacto com o diabo. E aí começou os burburinhos, começou a inveja, até que denunciaram ela à corte do Santo Ofício por ser uma bruxa. Antes ela pudesse sentar na frente com seus inquisidores para esmagá-los com sua defesa, o destino a levou. Ela faleceu no parto de seu primeiro filho, mas ela morreu como viveu, soberana. E eu não te conto essa história para levantar bandeiras do feminismo moderno, passo longe disso. Eu te conto isso para ilustrar o arquétipo do poder. Ela não ligou para o julgamento numa época em que o julgamento literalmente queimava as pessoas na fogueira. Ligar o foda-se foi o que garantiu a ela o sucesso e garantiu que eu estivesse aqui hoje contando essa história para vocês. A história de alguém que dominou, não que se encolheu, nos comentários e na fofoca, na opinião alheia. Durante toda a história humana vemos esse mesmo padrão, a batalha entre o soberano e o ruído. Pense na história do pequeno rei Davi, ainda garoto diante de Golias. A gente foca muito na pedra e na funda, mas a primeira vitória de Davi não foi física, ela foi psicológica. Imagine esse cenário, o exército inteiro de Israel tremendo de medo, soldados adultos blindados e paralisados. Quando Davi se levanta, o que ele escuta dos próprios irmãos de arma? O julgamento: você é muito pequeno. Ele é um gigante. Você é louco, volte para suas ovelhas, pastorzinho. Se Davi tivesse escutado esse barburinho da sua própria tribo, ele nunca teria entrado no campo de batalha. Ele precisou primeiro derrotar as opiniões dos aliados, mas depois derrotar o inimigo. Quantos burburinhos estão ecoando hoje dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu meio de trabalho, no seu círculo de amizade? Quantas pessoas disfarçadas de boas extensões estão ditando o que você pode ou não pode ser? Soberania é sobre posse, é sobre território. Se você liga para a opinião alheia e para o julgamento dos outros, você está cedendo seu território mental. Eles possuem sua mente. Se você toma decisões para agradar os outros, você está vivendo o sonho de terceiros e não o seu. Ao fazer isso, você perde a soberania sobre a sua própria vida e sobre o seu próprio corpo. Você entrega a coroa na mão da plateia. Quanto tempo a sua coroa está na mão dos outros? A mentalidade soberano, ele não é sobre físico, financeiro. Ele começa no psicológico. E a palavra de ordem hoje que eu dou para vocês é que o foda-se é a chave para a porta da sua cela.